A gente agora vai resolver uma questão, que é a questão número 42, que se encontra na 10ª edição do livro-texto Fundamentos de Física do Halliday e Resnick, volume 2, e o capítulo é o capítulo 18, que é o capítulo de temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Essa questão é sobre absorção de calor, ok? Diz o seguinte: um anel de cobre de 20 gramas a 0 graus Celsius tem um diâmetro interno D grande igual a 2,54000 centímetros. Uma esfera de alumínio a 100 graus tem um diâmetro Dzinho igual a 2,54508 centímetros. A esfera é colocada acima do anel até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, sem perda de calor para o ambiente. A esfera se ajusta exatamente ao anel na temperatura de equilíbrio. Qual é a massa da esfera? Então, esse é um problema que envolve tanto dilatação térmica quanto a questão de transferência de calor, ok? Então, no caso da dilatação térmica, se você ler o livro-texto, você sabe que olhando em uma dimensão, né, uma certa dimensão L, a variação de comprimento ao longo dessa dimensão seria um ΔL, que é o comprimento inicial vezes um coeficiente alfa de dilatação térmica vezes uma variação de temperatura. Nesse problema, a gente vai estar olhando a variação do diâmetro, tanto da esfera quanto do anel. E aí, para que os dois se ajustem perfeitamente, né, numa certa temperatura de equilíbrio, num certo T igual a T de equilíbrio, então é importante que o diâmetro final, né, da esfera seja igual ao diâmetro final do anel. O diâmetro final seria o diâmetro inicial mais a variação causada pela dilatação térmica, ok? Então, seria isso aqui, né? E para calcular a variação no diâmetro, seria o diâmetro inicial, o coeficiente nesse caso, para a esfera, seria o coeficiente do alumínio, multiplicado pela variação de temperatura. Isso seria igual ao diâmetro inicial do anel, mais o diâmetro inicial, que multiplica o coeficiente de dilatação térmica do cobre, ok? Vezes a variação de temperatura, que eu vou chamar ΔT', porque é a variação de temperatura do cobre, ok? E aí você pode ir desenvolvendo. Isso aqui é D, que multiplica, colocando D em evidência desse lado, D maiúsculo, né? Fica 1 mais alfa do alumínio. E o ΔT aqui seria... Deixa eu usar aqui... O ΔT seria a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 0. A temperatura inicial da esfera de alumínio, né? É de 100 graus, ok? Então, menos 100. E isso aqui, colocando também o Dzinho em evidência, do outro lado da igualdade, seria 1 mais a constante aqui, a dilatação térmica do cobre, vezes a variação de temperatura também, que seria a temperatura de equilíbrio, menos o 0, porque o anel de cobre está inicialmente numa temperatura 0. Bom, uma vez que você faz a substituição de todos os valores dados na questão, você é capaz de encontrar essa temperatura de equilíbrio, ok? Então, só continuando aqui, a gente tem que, anotando aqui na lateral esquerda, a gente tem que a massa do cobre é de 20 gramas, ok? O diâmetro inicial, né? O diâmetro interno inicial é de 2,54000 centímetros. Já para a esfera de alumínio, o diâmetro inicial é de 2,54508 centímetros. Isso aqui acontece a uma temperatura de 100 graus. Então, eu estou colocando aqui, e enquanto que o diâmetro inicial do anel de cobre acontece numa temperatura de 0 grau, né? Então, fazendo a substituição dos valores dados, e além disso, você precisa ter alguns valores tabelados para os coeficientes de dilatação do cobre e do alumínio, que eu vou anotar aqui, eu peguei de uma tabela, tá? O alfa do cobre, ele vale 17 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, enquanto que o alfa do alumínio vale 20
23 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, ok? Então, eu vou usar esses valores tabelados. E aí, uma vez que você faz a substituição, então ficaria aqui, né, substituindo. Eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, então eu vou começar essa substituição aqui, tá? Então, substituindo os valores, você tem 2,54, né, em evidência aqui, 1 mais o alfa do alumínio, que é 23 vezes 10 a menos 6, vezes a temperatura de equilíbrio, menos 100, igual ao Dzinho, que é 2,54508, que multiplica 1 mais o alfa do cobre, que é 17 vezes 10 a menos 6, deixa eu corrigir esse 6 aqui, vezes a variação de temperatura, que vai ficar o próprio T de equilíbrio, porque é menos 0, né? Então, você fica com essa expressão aí, ok? E aí, quando você faz essa conta para encontrar o T do equilíbrio, isso dá 50,38 graus Celsius. Então, essa não é a pergunta, mas a esfera se ajusta ao anel nessa temperatura de equilíbrio. Então, isso poderia ser uma pergunta, mas a gente vai precisar dessa temperatura de equilíbrio para responder a pergunta feita, ok? Então, não sei se você consegue perceber, a gente fez o cálculo a partir da condição que os dois diâmetros devem ser iguais, os dois diâmetros ao atingir a temperatura de equilíbrio, eles devem ser iguais, de forma que eu uso a expressão de dilatação ao longo de uma certa dimensão, um certo comprimento, né, que no caso aqui é o diâmetro, e igualo o diâmetro final, né, da esfera de alumínio igual ao diâmetro final do anel do cobre e, portanto, encontro qual que é a temperatura de equilíbrio. É a temperatura de 50,38 graus Celsius. Seguindo a questão, a gente precisa responder qual que seria, então, a massa da esfera. Então, no enunciado, é dito aqui, ó, vou marcar em vermelho, a esfera é colocada acima do anel até que os dois atinjam o equilíbrio térmico sem perda de calor para o ambiente. Então, o que é que significa isso? Que o calor que um perde é igual ao calor que o outro corpo ganha. Aí você tem inicialmente, né? Você tem inicialmente que o anel de cobre está a 0 graus, está frio, enquanto que a esfera de alumínio está a 100 graus. Então, a esfera perde calor, enquanto que o anel de cobre ganha calor. E esses dois a gente pode igualar. Então, eu posso dizer que o calor, no final das contas, se eu somar o calor transferido, né, vamos dizer assim, pelo cobre, mais o calor transferido pelo alumínio, tem que dar 0. E, naturalmente, um aí vai ser positivo e o outro vai ser negativo, como você vai observar, por conta da diferença de temperatura, né? Esse calor, novamente, se você estudou o livro-texto, ele é a massa vezes o C, né, vezes ΔT. E aí você precisa também consultar uma tabela para poder obter os valores, né, desse C, tanto para o alumínio quanto para o cobre. A gente vai precisar dos dois, de fato. Então, consultando aqui uma tabela para poder obter esses valores, deixa eu olhar aqui, a gente tem o seguinte. Vamos lá. Bom, então eu tenho aqui o calor específico do cobre, ok? É de 0,09. Eu vou anotar aqui, ó, o calor específico do cobre. Tá? Tô consultando a tabela, inclusive, do livro-texto. É de 0,0923 caloria por grama Kelvin, ok? Já o calor específico do alumínio, também da mesma tabela, essa tabela está na página 199, o calor específico do alumínio é de 0,215 caloria por grama Kelvin, tá aí o que a gente precisa. E aí, portanto, seria a massa do cobre, né? Escrevendo aqui a expressão a massa do cobre, vezes o calor específico do cobre, vezes o ΔT do cobre, tá? O cobre estava inicialmente
a uma temperatura zero e foi para a temperatura final de 50. Então, é 50,38 menos zero mais, né, a massa do alumínio, que é o que a gente quer na questão. Eu fiquei um pouquinho sem espaço, então eu vou arrastar esses valores aqui um pouquinho para baixo, tá? Para eu poder continuar a minha expressão aqui em cima. Bom, então continuando aqui, como é que fica a minha expressão do calor para o alumínio? Seria a massa do alumínio, o calor específico do alumínio, vezes a variação de temperatura do alumínio, ele foi para 50,38, mas estava numa temperatura inicial de 100, isso tem que ser zero. E aí realmente é só a gente fazer a substituição dos valores, tá? A massa é de 20 gramas, o calor específico do cobre 0,0923 multiplicado por 50,38, mais a massa da esfera de alumínio, o calor específico do alumínio, que é 0,215, vezes essa diferença de temperatura de 50,38 menos 100, isso dá menos 49,62 igual a zero. E aí, quando você resolve essa equação, né, você consegue achar qual é a massa do alumínio. Então, você acha uma massa de alumínio de 8,71 gramas, que é a resposta dessa questão. Ok, gente? Então, é uma questão em que usa tanto a dilatação térmica para poder colocar a condição de igualdade dos diâmetros na temperatura de equilíbrio, do diâmetro da esfera de alumínio e da esfera e do anel de cobre. E ao final você faz a soma dos calores, né, que um ganha e que um perde, de forma a poder calcular a massa do alumínio, ok? É isso, um abraço e até a próxima.